Sou Valdomiro Luiz Kaifer, eu sou a origem do Brasil, estado do Paraná, cidade de Toledo. Ali iniciamos nossa atividade agrícola em 1970, onde começou a agricultura em Brasil. Dali trabalhamos por vários anos e depois começamos a vir em Paraguai. Meu papá comprou terra em 1978 na parte de agrícola paraguaia. E desse que meu papá comprou junto com seu irmão, adquiriram uma área razoavelmente boa, com mais colegas dele em Brasil. Adquiriram todo junto, acho que em torno de 1.000 hectares em agrícola paraguaia. Em 1981, eu comprei minha primeira área em Paraguai. E aí deixamos, a partir de 1990, começamos a derrubar o mato, seria um monte. Trouxemos, consegui a gente por cá e foi desmatando essas áreas, né? Aí começamos em 95 a explotar plantio de soja, solamente soja, porque maíz não havia comércio. E aos poucos introduzindo, adquirindo mais área, e começamos a introduzir o plantio de maíz. Primeiro plantio de maíz safrinha que seria. Assim começou a nossa vida, nossos filhos se formando, estudo e acompanhando o trabalho na agricultura. E aí Paraguai em 95, a partir de 95, 97, 98 começou essa nossa região aqui de Catuité, começou a evoluir na agricultura, né? Os primeiros anos foram difíceis para adquirir abono, semilha, tudo era complicado. Primeiro foi se acostumar, porque havia energia elétrica. Essa primeira área que adquiri, essa eu cambiei por essa que hoje estamos. Porque para facilidade tinha energia e para os filhos ir à escola. Mas a cerca, né? Antes tinha que ficar no Brasil um ano, outra quedar em casa de amigos aqui no começo, né? Para poder estudar, né? Aí quando viemos cá nessa área que estamos hoje, aí tudo facilitou. Eles podiam ir de moto, os vizinhos aqui se juntavam. Uma semana um levava, outra semana outro que levava, assim, era a negociata, né? Ajuda mútua, cada um se auto-ajudava os vizinhos. Primeiro seria a vontade de trabalhar, né? Segundo seria assim, você estender aquilo que se aprende, né? Estender para mais gente. E a terceira, a honestidade. Ser honesto com todo mundo e ter transparência, né? Para poder, aí que você consegue uma boa credibilidade, né? Meu papai, assim, ele tem uma vida assim muito diferenciada. Nós éramos na família de 3 irmãos. E meu papai era um pouco diferenciado porque ele, quando ele era jovem, ele foi buscar estudo
foi em um seminário católico, por onde ele estudou por 2 anos. Imigraram de Rio Grande do Sul para Paraná, onde que no começo, essa comunidade que eu nasci, em 10 de maio, ele foi professor por 5, 6 anos. Aí começou a ingressar em comércio e ele foi um líder da comunidade. Depois de professor, ele foi comerciante. Criou uma empresa com seu irmão, com outra gente, vizinhos que formaram uma empresa. E disso ele virou um concejal. Mas concejal nessa época não recebia nada. Então era líder, ele trabalhava pela comunidade. Então ele sempre ensinava, buscava ajudar outros, ele sempre trabalhava pelo bem da comunidade. Isso é uma ensinança que ele deixou para nós outros, né? 1970 começou em Brasil a agricultura. A gente, como era mais jovem, a gente buscava coisa nova, né? Aí sempre porque a deficiência de meu papá, como os meus tios, eles não tiveram, já eram pessoas com boa idade, eles não teriam essa facilidade para manejar máquina, né? Eu, como sempre estava no meio de todo mundo, então adquiri rapidamente essa prática de mexer com... E a vontade de aprender, né? Não é só querer, está aí a facilidade, mas tem que ter um pouco de vontade para buscar isso, né? E não é sendo empurrado, a gente queria. E não se importava hora e dia, nada. A gente sempre estava disponível para aprender, né? Em 1972 eu fiz o primeiro curso de habilitação de máquina, né? E assim começou. Estamos hoje, até hoje, manejando com máquina, pode ver aí o fundo, as máquinas, e hoje ainda estamos na lida, trabalhando com colhedeira, com máquinas, só que a gente tem que deixar já as máquinas mais modernas, já estamos deixando para a gente mais especializada, né? Os jovens, eles já têm mais facilidade, mais rapidez porque a gente começa a perder um pouco sem habilidade, né? O início sempre, primeiro um pouco foi a mudança, né? Tudo um sistema diferente, né? Leis diferentes que a gente tem que buscar para aprender a conhecer a lei, para respeitar a lei de cada país, né? Aí a gente foi buscando. O início foi trabalhoso, porque você não conhecia ninguém, pouco conhecimento que tinha, e você tinha que ir trabalhando. E a dificuldade era essa, não havia muitas empresas. Havia uma empresa, duas, para você adquirir um abono, semilha, era tudo complicado no começo, né? E um pouco a segurança, né? Você não sabia como que essa gente de comércio trabalhava, né? Você tinha que conseguir a confiança dele para ele te financiar também. Aí foi indo, essa é uma dificuldade que tivemos, e um pouco a dificuldade financeira no começo, né? Que havia um banco de fomento só em Nova Esperança, né? Que financiava, que fomentava a agricultura, né? Esse pouco que a gente pegava com eles, destrão que a gente fazia com as empresas, que tinha máquina de sopadeira, né? Trabalhava assim para pagar em largo prazo, 3, 4 anos, né? Então isso foi um pouco
Esses que tiveram essas empresas ajudaram muito no começo, né? Fomentar a agricultura paraguaia. Então esses que tiveram início, então a gente deve sempre agradecer a eles pela disponibilidade que tiveram e a confiança também, né? Fazer um serviço para receber 2, 3, 4 anos, né? Então isso que foi um pouco de dificuldade, né? E depois aí a gente foi começando. Aí tivemos um pouco assim de dificuldade, foi sequias. Sequia em soja, rentabilidade baixa. E aí vamos buscar alternativa, maíz, safrinha. Aí vinha a helada. Aí ficava assim, às vezes perdia um ano inteiro sem ingresso de plata, né? Aí com isso a gente foi aprendendo, buscando confiança. O Banco Fomento ajudou muito nos outros também, né? Ampliando a sua linha de crédito. Em épocas difíceis prolongavam, né? A dívida também. Essa é a realidade a realidade do Banco Fomento é fomentar a agricultura, né? E com isso todo mundo foi progredindo, né? E depois ficou mais fácil quando começou a entrar o seguro agrícola, né? Aí deu uma grande ajuda para nós outros, que você não dependia, porque a tua garantia era o bolsilho, né? Tudo que você arrecadava, você tinha que vender, né? E o que nós achamos um pouco complicado no começo, o sistema de negociata. Porque onde no Brasil a gente trabalhava, vinha, por exemplo, se ia vender uma bolsa de soja, já tinha no balcão o preço definido. Acá não, você era já diferenciado, você tem que buscar mercado Chicago, aí tem que ver custo para você negociar, né? E um pouco a moeda, trabalhar com Guarani e com dólar. Esse foi uma dificuldade no começo, né? Até que conseguimos, mas foi sofrido, mas devagarzinho conseguimos sair, né? Estruturar melhor o solo, com a ajuda dos irmãos. Esse que foi o mais benéfico para nós outros. A gente, como provedor da família, quando se dava essa frustração de safra, era a dificuldade. Você sabia que tinha conta para pagar, tinha que alimentar os filhos e tudo isso. Então, foi uma época difícil, né? Superar. Dá o estresse, a gente não dormia direito, até que conseguimos passar disso, né? E com tudo isso, coisas boas lembrar. O que temos de lembrar agora seria as coisas boas, a gente ter amigos que ajudaram a gente também na hora difícil, aconselhar um ou outro, buscar aconselhamento, né? E agradecer a Deus pela vida que nós temos, né? E a família que a gente consegue formar, não é fácil, mas estamos conseguindo fazer isso, né? A gente buscou essas atividades sociais, né? Um pouco para também facilitar intercâmbio. A gente começou a participar de festas, de bailes, né? E a gente foi buscando assim. Então hoje a nossa maior alegria assim, é a recordação disso que nós temos hoje, né? A agricultura deu o que a vida, o que nós temos. A agricultura é um desafio. É um desafio para nós outros, porque depende da nossa produção para alimentar o mundo, né? Esse que é a sigla de uma agricultura, né?
Agricultura é aquilo que nós estamos vivendo, né? A gente está demonstrando, principalmente, o desafio. Cada ano sempre tem um desafio na agricultura, né? Você procurar alguma coisa mais específica, né, para produzir. O sonho seria ser hoje, se nós estamos produzindo hoje uma boa porcentagem, aumentar essa porcentagem de produção em cima da mesma área que nós temos, né? Isso eu acho que é o sonho de cada agricultor que busca inovações. Isso que nós estamos tendo. Nós não podemos sim ser contra a tecnologia. A tecnologia, ela tem um valor agregado, mas ela também é beneficente para nós outros, né? Eu acho que dentro da nossa família, poucas vão sair disso. Isso é uma continuação. Não importa se é filho ou neta, homem ou mulher, hoje se busca. Eu sempre digo o seguinte, as mulheres hoje têm mais facilidade em vencer no campo, em parte de tecnologia, porque eles têm mais a paciência, né? Os homens já são um pouco mais acelerados, né? A família administra campo, as funções. Temos funcionários, todos que participam junto com nós outros. Assim, um exemplo, a comida que nós comemos, o patrão come, os donos comem, o funcionário também recebe da mesma comida que nós temos. E minha esposa hoje, que você conheceu há pouco, ela ainda é provedora, ela que administra a parte de comida. Porque para você conseguir o personal trabalhar bem, você tem que alimentá-los bem. É por causa disso que dentro de família funciona bem isso. Não que as empresas também não tenham isso, mas é um pouco mais relação fria, né? Da família com funcionário sempre, e a gente busca ainda funcionário que tem. Nós temos um que mora uma família aqui junto, né? Conviva e aprendam isso, né? E é o que a gente passa para o funcionário, é aquilo que a gente aprendeu, né? Como aproveitar o salário também, né? E é uma convivência fraterna com funcionário e filhos, né? Sempre eu comento com a minha família sempre o seguinte, a gente busca colaboradores, esses colaboradores, eles também conhecem a gente, então nós temos que trabalhar dos dois lados. Como nós outros compramos deles, nós temos que fazer nosso pago e manter esse sistema de trabalho. Só que a gente busca sempre o melhor para nós outros também, né? E sem colaboradores também não teríamos como continuar, né? As empresas que trazem tecnologia, tudo, a gente tem que sempre agradecer também. Como eles vêm agradecer a gente pela confiança que a gente devolve a eles, né? Na venda de grãos, a entrega de grãos, para ele confiar. A confiança de entregar um produto, porque daqui 6 meses você receber também, né? Tem que ter uma parceria, sem parceria nada funciona, né? Tenho que agradecer a minha esposa, que me acompanhou sempre nessa vida. Ela ajuda também nas decisões. Isso nós estamos assim, trabalhando em conjunto, né?
E aí aos filhos também, para que eles continuem, os netos que continuam também, esse é o nosso caminhar, né? E os funcionários também, que sempre estão junto com nós sempre buscamos uma parceria com eles. E tentamos sempre o melhor para eles também, né? Mas sempre tem câmbios, né? Se um não quer continuar, procura a gente buscar outro, né? Mas sempre dentro dessa ideologia, né? A mensagem de um produtor para a gente que não conhece. Assim, hoje temos muitas diferenças. O campo sempre leva a culpa de muitas coisas, não é assim que funciona. O campo hoje está, nós principalmente aqui em Paraguai, o campo está muito profissionalizado. Todos os agricultores sabem o que é o risco de herbicida, inseticida, o que pode involucrar em ambiente de outros. Por exemplo, eu vivo num ambiente da agricultura, eu tenho que cuidar desse ambiente porque eu também estou vivendo, né? Vou soltar um agroquímico que vai intoxicar os outros, mas tem que pensar, minha família está cerquita, né? Então isso hoje nós cuidamos muito disso. E essa mensagem para a gente que não conhece o campo, que venha conhecer o campo, venha participar, ninguém não tem portão travado para quem quer ter conhecimento. Mas quem quer vir dificultar a vida, a gente coloca a trava também, né? O campo seria a mensagem para quem detona, diz que, por exemplo, nós outros temos um pouco acá, os brasileiros que fazem esse mal, não é? Então o homem do campo não é esse tema que, o homem do campo que hace mal a todos, não. Nós outros precisamos da água, por causa disso cuidamos da água lá, franja. A basura tudo é recolhida, não é jogada ao vento, nada. Então essa gente que condena o campo, que venha conhecer, que quando a gente quer comentar algo, a gente vai procurar primeiro informação e conhecer isso para falar.